capítulo 25 e o versículo de número 17. Quem quer ouvir a palavra de Deus aqui, diga amém. Amém. Jesus tem uma palavra para o teu coração nessa hora. E eu tenho certeza que você vai sair daqui radiante, tendo a convicção de que tu és um multiplicador da glória de Deus para a sociedade, que é o que nós devemos ser, né? Livro de Êxodo, capítulo 25, verso 17. Quem tem, diz amém. Amém. Diz assim: também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Quem pode dizer amém? Amém. Tome o seu assento exaltando ao Senhor. Irmãos, hoje eu meditava na palavra de Deus. E Deus, ele é maravilhoso porque conhece a nossa vida e as nossas necessidades. Eu meditando nesta palavra, nesses contextos todos, Deus me deu alguns pontos muito fundamentais para a nossa vida cristã, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como pessoa, para que nós possamos compreender de fato o que Deus já tem feito na nossa vida e o que Ele fará, muito além daquilo que nós já recebemos da parte dEle. Mas para que nós possamos entender um pouco esse contexto, é interessante que existe uma lição na teologia, que é o estudo sobre Deus, chamada de hermenêutica, que é a lição que mostra, que ensina a interpretação dos textos bíblicos para a nossa vida. Existem textos bíblicos que servem de simbologia. Existem textos bíblicos que são diretamente escritos para nós, né? No Antigo Testamento nós vemos muitas situações que hoje, se a gente fosse seguir na risca, como prática, como ensino, nós não servimos a Deus. Mas elas servem como simbologia, para que eu olhe para aquele texto, uso a hermenêutica, ou seja, a interpretação do texto, fazendo no mínimo 3 perguntas para o texto. Quem escreveu tal texto? Segunda pergunta, para quem foi escrito esse texto? Terceira pergunta, com qual propósito, com qual finalidade esse texto foi escrito? E eu fazendo essas 3 perguntas para o texto, eu começo a ter um princípio de interpretação do texto pelo qual eu estou lendo, para que eu possa entendê-lo na íntegra, para que eu possa aplicá-lo na minha vida, no meu ministério, na minha família, na minha vida na igreja, no meu trabalho, no meu bairro, para que esse texto possa de fato ser eficaz na nossa vida pessoal. E a Bíblia fala de um texto aqui muito lindo, em que Deus manda Moisés construir o tabernáculo. Ele manda Moisés fazer a tenda da congregação. E é interessante que dentro da tenda da congregação, Deus manda ele fazer alguns utensílios, algumas coisas que vai fazer parte do templo para a adoração a Deus naquela situação passada. Mas é interessante que quando Deus fala com Moisés, Deus não fala com Moisés de qualquer maneira. Deus chama Moisés para o monte, e ele vai para o monte. E quando ele sobe para o monte, lá ele fica 40 dias, recebendo de Deus as instruções que Deus queria que Moisés colocasse em prática. Agora eu faço um parênteses aqui nesta noite. Deus é aquele que fala conosco hoje na atualidade. Deus é aquele que sabe da tua intenção, da tua potencialidade, e Deus fala com você segundo a sua potencialidade. Nós conhecemos você por fora, mas Deus conhece você por fora e por dentro. Deus conhece a sua potencialidade.
comigo, só com os outros. Aguarda um pouquinho que você vai ver a mão de Deus agir em favor da sua vida. Moisés, eu gosto muito de Moisés. Moisés viveu quantos anos? Quem sabe dizer? Quanto? 120 anos, meu irmão. Mas ele viveu algumas fases da sua vida. Os primeiros 40 anos foi aonde? No Egito. Vivendo como filho da filha de Faraó. Depois ele matou uma pessoa, teve que fugir para o deserto do Sinai. No deserto de Sinai viveu mais 40. Sendo moldado, sendo forjado por Deus, sendo trabalhado por Deus, até que num certo momento, ele apacentando as ovelhas de Jetro, Deus se revela a ele e mostra para ele aquilo que ele tinha para a vida de Moisés. Faço outro parênteses aqui nesta noite. Vai ouvindo Deus falar contigo. Vai comendo a palavra de Deus nesta noite. Eu tenho certeza que pessoas aqui nesta noite, Deus tem se manifestado a sua vida, dizendo a você aquilo que Ele quer que você faça para a sua obra. A Bíblia diz que Moisés aceita o convite de Deus para fazer aquilo que Deus tinha, que era libertar o povo. Os outros 40 anos de Moisés foi no deserto, direcionando o povo para uma terra que manava leite e mel, como líder. Mas Deus não tinha só aquilo para mostrar para o povo, aquilo que Deus estava revelando a Moisés. Deus queria agora que Moisés construísse o tabernáculo. Para onde o povo fosse, o tabernáculo houvesse um local, para que naquele local houvesse os utensílios e a arca da congregação, para que o Senhor fosse símbolo de presença no meio do povo. Mas é interessante que o texto começa dizendo, no capítulo 25, e o versículo de número 10, que Deus começa a dar a Moisés a receita de como ele queria que fosse a arca da aliança. Primeira coisa que Deus manda Moisés fazer: Moisés, fala para o povo trazer oferta, trazer uma oferta alçada, trazer ouro, trazer o que eles tiverem lá, cabra, pele de cabra, tantas outras coisas, e traga como oferta para o templo. Sabe o que é interessante? É que esse mesmo povo, há pouco tempo atrás, no texto bíblico, você vai entender que eles eram escravos no Egito. Vivia numa escravidão, e de repente o povo é liberto. Numa certa ocasião, Deus pede para o povo trazer tudo que eles tinham, ou algumas coisas valiosas: ouro, prata, bronze, tudo para poder ser usado no templo. Mas o que é interessante é que o povo não tinha nada. Até pouco tempo atrás era escravo. Mas quando saíram de lá, Deus deu um jeito e abençoou o povo. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo a primeira rescisão de trabalho. Está entendendo? O povo saiu do Egito porque era escravo e trabalhava. Mas quando saiu, não saiu de mão vazia. Saiu levando ouro, prata, tudo que tinha no Egito. Porque Deus sabia que lá na frente o povo ia abençoar, ofertar na casa dele, para que o nome dele fosse adorado e glorificado no templo. Aí Deus começa a dar as receitas daquilo que Deus queria que Moisés fizesse. Moisés, faz o seguinte: eu quero que você construa uma arca. Aí Deus começa a dar o modelo. Ela vai ser de madeira de acácia. Alguns textos diz madeira de cetim. Tem algum marceneiro aqui nessa noite ou não? Tem alguém? Madeira de acácia, tem alguém que conhece essa madeira aqui, ó? Levanta a mão. Tem alguém? Não, eu vou explicar. Madeira de acácia não era uma madeira muito usada para fazer móveis. Madeira de acácia não era uma madeira apropriada para esse fim. Madeira de acácia não era a melhor madeira que existia. Mas Deus disse a Moisés: pega madeira
de acácia, madeira de cetim. Madeira de acácia não é boa para móveis, sabe por quê, irmão? Ela é uma madeira cheia de nó. Ela é uma madeira que dá muito trabalho para poder trabalhar nela. Ela é uma madeira que dá muito serviço para poder modelá-la. As pessoas muitas vezes na época não usavam esse tipo de madeira. Por quê? Porque não prestava. Porque não era muito bom para esse fim. Tinha outras muito boas no Líbano. Tinha outras muito boas em outras regiões. Mas Deus diz: Moisés, eu quero ela de madeira de cetim, madeira de acácia. É essa que eu quero. E eu quero trazer essa simbologia para nós nesta noite. Nesta noite eu quero trazer a simbologia de que eu e você somos essa madeira de acácia. Um dia estávamos cheios de nó, cheio de ferpa, sabe? Cheio que as pessoas olhavam, talvez, não tem muito jeito. Aí Deus olha e diz: Moisés, é esse que eu quero, traz. Traz, porque pode estar cheio de nó, pode estar cheio de ferpa, pode ninguém dar muita atenção para ele ou para ela, mas eu vou fazer ele ter validade e o meu nome será glorificado sobre ele. Aí Deus começa a dar a medida. Eu parece que vejo os trabalhadores na época de Israel, os marceneiros, obedecendo a voz de Moisés e pegando aquela madeira. Talvez alguns dizem: Moisés, mas tem melhor por aí, rapaz. Tem outras madeiras boas, mais fácil de trabalhar. Tu quer que a gente trabalhe com isso? Não sou eu. É o Deus Criador dos céus e da terra que quer isso. Aí de repente parece que vejo esses homens trabalhando na madeira. Aí Deus dá para Moisés a medida. A Bíblia fala assim: e o comprimento dela será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. 1 côvado é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui o meu cotovelo até a ponta do meu dedo aqui, ó. É mais ou menos isso. 1 côvado, né? Então a arca tinha mais ou menos um metro e pouco, né, de comprimento, tinha quase 1 metro mais ou menos de altura, né? Tem 3 medidas e 2 côvados e meio de largura, 2 côvados e meio de largura, 1 côvado e meio de altura, e de comprimento 2 côvados e meio. A Bíblia diz que ele começa a dar essas medidas para Moisés, e Moisés passa isso para os seus trabalhadores, e eles começam a trabalhar nessa medida. E o que é interessante é que eu imagino na minha mente essa caixa, que a princípio não tinha muito valor, por conta da madeira, por conta da grosseria da madeira. Deus dá esse valor a essa madeira, e eles são formados nessa caixa. E diz a Bíblia que Deus depois dá uma outra instrução. Qual? Olha, Moisés, você vai cobrir essa caixa, vai revesti-la de ouro, por dentro e por fora. Sabe o que eu vejo aqui? Se você for ler o texto, você vai ver que Deus mandou revestir ela por fora primeiro. Sim ou não? Se você ler o texto aí, você vai ver que Deus fala assim: reveste ela por dentro, e depois você reveste ela por fora. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que a nossa vida primeiro tem que estar muito bem resolvida comigo primeiro. O brilho de Deus tem que estar primeiro por dentro de mim. Está entendendo? Consequentemente, por fora vai ser só um reflexo daquilo que está dentro. E o que está dentro não é qualquer coisa, meu irmão. É algo valioso. Aquilo que está dentro de você é que eu creio nisso em nome de Jesus. Se não tiver, eu creio que você vai sair daqui com ele revestido por dentro. Tem que estar sobre nós. Moisés, cobre ela de ouro por dentro
e depois cobre ela por fora. A Arca da Aliança, todos aqui sabem, ela era algo que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Porque o povo, né, o ser humano é assim, muitas vezes ele tem que ver, né? Ele tem que ver, meu irmão. Trabalha muito com algo, o visual, né? Então Moisés, faz a Arca da Aliança aí, né? E ela está sendo revestida por dentro e por fora. Aí diz a Bíblia que Deus fala mais uma coisa: e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás no 4 cantos dela, ou seja, a caixa já trabalhada, revestida de ouro por dentro, revestida de ouro por fora. Deus diz: agora faz umas argolas, e você vai pôr nos 4 cantos. Uma vai ficar aqui, outra vai ficar aqui, outra aqui e outra aqui. E diz o texto: 2 argolas uma e 2 do outro lado dela. Só que é interessante uma palavrinha aqui que Deus disse: você vai fundir essas argolas. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que ela tinha que ser precisa. Ela não podia ser muito frouxa e também não podia ser muito apertadinha, porque depois ia chegar a vara que ia servir para o povo, os levitas, carregar no meio do povo. Ela tinha que ser na medida correta, mas para isso acontecer tinha que passar pela fundição. E o que nós podemos trazer para a nossa aplicação pessoal acerca de fundição? Vou dizer para você. Posso falar? Vou falar. Tem muita gente que não quer passar pela fundição de Deus sobre a sua vida. Tem muita gente que muitas vezes quer tomar posse de um ministério, seja de louvor, seja de pregação, seja de oração, seja do que for na obra do Senhor, de qualquer jeito, meu irmão. E não é de qualquer jeito. Precisa passar pela fundição de Deus. E o que é a fundição de Deus? Não estou falando que você tem que passar na prova de Deus somente. Se Deus quiser provar, Ele vai provar. Mas muitas vezes, qual é a fundição de Deus? Eu quero pregar, eu quero ser pregador. Tá, para ser pregador, meu irmão, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que se consagrar para chegar lá. Tem que passar pela fundição de Deus. Tem que vir no culto, muitas vezes de ensino da palavra. Tem gente que não quer vir no culto de ensino. Por quê? Porque não quer passar pela fundição de Deus e quer chegar lá. E quer estar na posição. E não é assim. Quem está entendendo diz amém. Amém. Quem está entendendo diz amém. Amém. Tem gente que quer louvar, meu irmão. Não, eu sou cantor, vou cantar. Vou louvar e o pau vai quebrar. Mas não vai, porque Deus não depende de mim nem de você para fazer alguma coisa. Se Ele quiser, Ele usa aquele pequenininho. Pega uma criança dessa, põe para cantar. Quando abre a boca, o céu se abre e a glória de Deus desce. Ah, eu quero cantar, mas não quero ensaiar, meu irmão. Eu quero louvar Deus, mas não quer se dedicar no ensaio de louvor, porque para Deus não pode ser de qualquer jeito. Eu sei que aqui não tem. Aqui esses irmãos estão animados, né? Mas se tiver, já vai entrando na fundição de Deus, porque Deus quer trabalhar sobre a sua vida. A fundição é fundamental para a perfeição daquilo que Deus queria. Aí Deus olha e diz: olha, faz aí as argolas, coloca uma de cada lado, tá? Tá. Versículo 13: e farás vara de madeira de cetim, e as cobrirá de ouro. A madeira aqui de novo, mas ela não está pura, foi trabalhada e revestida de ouro. Você crê no revestimento de Deus sobre a sua vida? Mas Deus tinha um propósito nisso. As varas
deviam ser colocadas. Mas diz o texto que e meterás as varas nas argolas ao lado da arca, para se levar com elas, e as varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Ou seja, a argola e a vara faz parte, uma consente com a outra, para que a arca pudesse ser levada. O que eu quero dizer com isso é que aquilo que Deus te deu como ministério, se você tem tido responsabilidade com aquilo, Deus não vai tirar. É teu, e é teu, e é teu. Diz a Bíblia que e as varas estarão, não tirarão dela. Depois porás na arca do testemunho que eu te darei. O que tinha dentro da arca? Tinha tábuas da lei, dos 10 mandamentos, tinha um pote de ouro com o maná, lembra do maná? Que Deus mandava para o povo, e tinha a vara de Arão que floresceu, não é? Mas eu disse aos irmãos que a arca era a simbologia da presença de Deus. Aonde o povo passava com a arca nas costas, os povos olhavam e diziam: ali vai a presença de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Deus não nos quer revestidos de ouro por dentro e por fora, só para que eu me ache alguma coisa. Não. Deus quer que as pessoas olhem e digam: ali vai a presença de Deus. Ali vai alguém que tem algo especial que o mundo não pode dar, que o mundo não pode oferecer. Mas você que está aqui, eu tenho certeza que o revestimento de Deus, de dentro e de fora, está patente sobre a sua vida nesta noite. Chegou onde eu queria. Quem está entendendo diz amém. Amém. Versículo 17: também farás um propiciatório de ouro puro. O ouro está em tudo. E o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Sabe o que é interessante aqui? Que aqui no propiciatório, quem não sabe o que é o propiciatório, imagina a caixa pronta. O propiciatório era a tampa. Era a tampa da Arca da Aliança. Mas você vai ver que na arca tinha comprimento, tinha largura e tinha também altura. Tinha 3 medidas. Agora no propiciatório, Deus dá para Moisés só o comprimento e também a largura. Deus não dá para Moisés a altura. Sabe o que é gostoso? Eu amo a Bíblia, meu irmão. Muito bom. O que é interessante é que Deus dá o comprimento e a largura, mas não dá a altura. Sabe por que não dá a altura? Porque a tampa, como simbologia, sabe quem é? É o próprio Jesus na nossa vida. Ele não tem altura, Ele é infinito, Ele é grandioso, Ele é poderoso, e Ele não está na minha vida e na sua vida para sempre. O propiciatório era aquilo que quando o sumo sacerdote chegava para oferecer sacrifício, e ele entrava no lugar santíssimo no templo, ele pegava aquele sangue de animal que era sacrificado e ele aspergia o sangue daquele animal como propiciatório, como oferta de perdão para o povo. Quem está entendendo diz amém. Amém. A Arca da Aliança, o sumo sacerdote e o sangue sendo aspergidos sobre a tampa, sobre o propiciatório. E numa simbologia, aquele sangue estava dando ao povo perdão pelos seus pecados.
estava dando perdão. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, expirou, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Diz a Bíblia, lá no livro de Isaías, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. O nosso pecado foi levado no madeiro, através do seu sangue aspergido na cruz do Calvário. O que eu quero dizer com isso é que nós somos importantes. Talvez alguém um dia olhou para você e não deu muita coisa. Talvez você mesmo olhou para você e não deu muita coisa. Mas Deus conhece a sua vida, a sua história. E Deus viu em você importância. Talvez você olhou e falou: não, mas eu sou de cetim. Eu sou difícil, o negócio é duro. Sou cheio de nobre, irmão. Ai, meu Deus, para mudar não é fácil. Para moldar um novo caráter aqui não é fácil, sabe? Cheio de ponta. Mas o marceneiro está aqui trabalhando, meu irmão. Por isso que quando você espetar um pouquinho o dedo, por isso que quando você espetar com alguém, olha para ele e fala assim: eu sei que você é de cetim, rapaz, mas Deus está trabalhando. Eu sei que, sabe, deu uma espetada aí, deu uma ralada. Sabe quando se dá uma ralada numa madeira? Sabe, entrou uma ferva no meu dedo. Aí tu olha e fala: não, rapaz, eu sei que tu é de acácia, mas o Espírito Santo está trabalhando sobre a sua vida. Sabe, irmão? Aí tu olha e fala: mas eu não tenho, sabe? A arca está sendo revestida por dentro, está sendo revestida por fora, porque Deus tem exaltação para você. Tem gente aqui que questiona Deus de muita coisa. Por que que isso tem acontecido? Por que que eu estava numa posição e agora eu estou em outra? O que que o Senhor quer comigo nesse aspecto? Tenho uma certeza que Deus está no controle de todas as situações. E se isso está acontecendo é porque Deus tem um propósito muito lindo na sua vida. A arca foi revestida por dentro e por fora. As argolas foram fundidas. Você pode muitas vezes olhar e pensar: mas que luta, que situação complexa. Acho que eu não vou suportar. Suporta, porque a fundição de Deus está atônito assim na nossa vida. Suporta a fundição de Deus, porque já na sequência vai vir algo sobre a sua vida que não é para arrancar mais, e sim para ser colocado em evidência nas costas de pelo menos 4, para que você seja a evidência e o nome dele seja glorificado sobre você. E a tampa? A tampa não pode faltar. Ela tem que estar sobre a nossa vida. Você tem altura, tem comprimento e tem largura. Nós somos limitados, mas a tampa que está sobre a nossa vida é ilimitada. E quando você estiver numa situação em que você precisa mesmo da graça de Deus, em que muitas vezes o inimigo da nossa alma quer destruir, quer desmotivar, quer desanimar, diga: não, eu sei de onde o Senhor me encontrou. Eu vim lá de uma madeira mal trabalhada, mas Deus fez de mim algo excepcional e hoje eu estou aqui na presença dele. Você é um vencedor, você é uma bênção. Vamos nos colocar em pé? São 9h05 da noite. Eu perguntei para o irmão até que hora que eu podia. Ele falou que eu podia ir até uma meia-noite. Mas eu não vou fazer isso com você. Mas nós vamos orar nesse instante. Eu gostaria que o grupo de louvor, se pudesse louvar um louvor. Pode ser? Um louvor de reflexão aqui com a igreja. E eu quero orar pela sua vida. Quem entendeu esta palavra, diga amém. Amém. Deus é maravilhoso, irmão. Aleluia.
Eu gostaria só agora um instante que você fechasse os seus olhos por um momento. Deus está presente aqui em nosso meio. Eu não preciso de eloquência nas minhas palavras, palavras persuasivas, para que você se sensibilize e chore, e levante a mão e glorifique. Não precisa disso. Você sabe do seu relacionamento que você tem com Jesus. E diante desse relacionamento que você tem com Jesus, é que eu digo a você, Ele está aqui agora. E vai embora contigo, não vai deixar você sozinho não. Mas agora é um momento em que você pode ter comunhão com Ele. Fechando seus olhos e esboçando algumas palavras de gratidão a Deus. Algumas palavras de reconhecimento da sua soberania. Algumas palavras de gratidão ao Senhor. Algumas palavras de pedido daquilo que você deseja para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Você pode já começar a esboçar uma palavra em que possa sensibilizar o coração de Deus nesta noite. E Ele venha com poder, autoridade, graça, e renove as suas forças, batize você com o teu espírito, reanime as suas forças, e você saia daqui para a glória de Deus, revestido de ouro, revestido da glória, revestido do poder de Deus. Aleluia!